Olá, querido irmão, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Yahweh da Palanca TV. Que tenhas tido uma semana boa. Vamos começar. Não sei como é que aconteceu a sua semana aí do outro lado. Não faço a mínima ideia. Mas o nosso Eterno, espero que tenha estado consigo. Ele como não falha, Ele como não mente, com certeza esteve. Se surgirem ventos e tempestades, não se preocupe. Ainda assim, Ele está consigo. Ele mesmo disse que teríamos tempestades, aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Vamos convidá-lo para orar. Vamos chamá-lo para este lugar, como sempre. Vamos fazer isso sempre que existirmos, enquanto vivermos. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas. Mais uma edição começa. E não podíamos fazê-lo sem convidá-lo a estar neste lugar conosco. Nos abençoe, esteja conosco. Só queremos agradecer pela benção do pão, de podermos respirar. Para aqueles que não têm a saúde, que estão nos mais variados cantos desta nação, por favor, que o teu ar esteja com eles. Que a tua graça, que é a única que nos basta, que se manifesta na vida dessas pessoas. Venha neste lugar, abençoe cada telespectador, lá onde estiver, que seja-lhe redobrada a bênção. No nome do teu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Vou começar com música. Felipe Figueiredo, ele compôs essa música aqui. Ele é brasileiro, está por aqui, nas nossas bandas, e ele compôs essa música aqui, vai lançar agora este ano, e quando lançar, com certeza, nós vamos passar aqui. Mas vamos já ouvir a música. Vamos ouvir ele lá tocar violão e voz. Bem-vindo, Felipe. Boa música. Obrigado. Boa música. Eu quero estar mais perto de você, em todo tempo, hora e segundo. Por tua palavra, então, te conhecer. Saber que és um Deus do impossível. Sei que um dia tudo passará e eu vou pra um lugar de paz, pro céu de paz, viver em paz. La 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 la. Eu espero o dia então chegar, que encontrarei com meu Jesus nas nuvens. Tristeza, choro, angústia lá não há, somente alegria verdadeira. Não sei quando meu Jesus vai voltar, mas sei que eu irei pra lá, pro céu de paz, viver em paz. Eu vou morar lá no céu com meu Deus, e lá cantarei para sempre ao meu rei. La 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 la. O amor de muito já se acabou. Em cada esquina vejo só tristeza. O choro da injustiça é o que se vê em cada olhar ferido neste mundo. A esperança que um dia iremos pra um lugar de eterna paz, pro céu de paz, viver em paz. Eu vou morar lá no céu com meu Deus, e lá cantarei para sempre ao meu rei. Eu vou morar lá no céu com meu Deus,
para sempre ao meu rei. Yeah, yeah, yeah. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Obrigado, Jaime, pela oportunidade. Não, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Quando os amigos nos visitam, é um prazer e nós ficamos felizes de tê-lo aqui. Obrigado. Violão com bom som, gostei do som do violão. Dia desse, a próxima vez que estiveres aqui em Angola, vou lhe convidar a visitar o nosso estúdio da LR. Um estúdio e tal, vamos fazer um som ao vivo dessa música. Vai ser bom. Mas e aí, gravou já um disco, está aqui em Angola para eventos, já... Eu acho que vocês já estão voltando já, não é? Sim. Ok. A gente está há 15 dias aqui em Angola, uma viagem missionária. A gente veio apoiar um trabalho missionário de uma missionária que mora aqui. Ok. Ela tem uma creche, uma ONG chamada Reconstruindo Sonhos. Ok. Fica no Calemba 2. Calemba 2, ok. Calemba 2. ONG, né? Isso. Ok. E a gente veio apoiar o trabalho dela. Viemos em junho do ano passado. E essa música, Lugar de Paz, foi feita aqui em Angola. Maravilha. Então grava ela, depois manda, partilhe conosco. Sim. E nós também vamos partilhar este vídeo, os nossos vídeos do programa são partilhados na nossa página. Legal. E depois quando estiveres lá na sua cidade, qual é a sua cidade no Brasil? Então, eu moro em Vila Velha, né, Espírito Santo. Espírito Santo. Quando estiver no Espírito Santo, partilhe para nós. Sim. Os teus contactos, quer dizer, do Facebook, para o pessoal que gosta muito de interagir. Então, deixa lá o contato. Então, fala aqui, né? Instagram, né, é Felipe Figueiredo Oficial. Ok. Felipe é F-I, porque todo mundo coloca F-E, né? Mas é F-I. Felipe Figueiredo Oficial. Pessoal angolano com certeza vai lhe fazer um contato. Muito obrigado, Felipe. Legal. Muito gosto. Muito obrigado, gostei do som. Amém. Gostei da música. Agora vamos conversar. Eu vou falar hoje de um tema interessante. O cristão e a filantropia. Esse é o tema. O cristão ajuda, partilhar o pouco, dar o pão, ajudar quem mais precisa, criar estruturas que permitam dar oportunidade a outros. Esse é o trabalho por defeito, esse é o trabalho que Cristo também fez aqui. Lembrem-se que quando se multiplicou o pão, o Serafim Chio, ele que é empresário, veio falar conosco. Ele veio também conosco a empresária Isabela Adolfo, veio também o profeta Angelino Jobim e o pastor Helder Moraes, que é missionário. Bem-vindos aqui ao Encontro com Yahweh. Tenho a bondade, muito gosto. O pastor não está com a barba e tal. Então, bem-vindo. Tenho a bondade de sentar no cadeirão mais famoso, mais velho. Obrigado, senhor. Sua Excelência, com muito respeito. Nós agradecemos. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigada. Tenho a bondade de sentar no cadeirão mais famoso de Angola. E eu já começo... Os meus convidados, eles todos têm experiências, várias experiências ligadas à filantropia, ajuda. Esse trabalho que é em prol do outro. Eu penso que mesmo os empresários estão a ganhar dinheiro, mas a ideia também é ajudar os outros. O Serafim Chio ele é empresário e tem um colégio, Molowing. Ele é um colégio que faz muito trabalho de solidariedade, ajuda, independentemente de ser uma instituição, mas ele vai contar um pouco desse desafio. São quase 200 alunos que estudam desde a primeira classe até o ensino médio de graça. Aí ele vai contar. Nossa empresária também está no ramo na decoração. Bem-vinda. Interiores. Pastor Moraes veio do Brasil, também está aqui nessa causa com a ONG para ajuda. Também está aqui já há 3 meses, há 15 dias. Eu estou há 3 semanas. Há 3 semanas. Eu vim antes. Mais de 15 dias então, né? Bom, e está a gostar de estar aqui? Sim. Gosto muito do continente africano. Já conheço outras nações na África. Ok. Trabalho com projetos comunitários e humanitários. Maravilha.
Que causa mais nobre. O apóstolo, da última vez esteve, não tinha barba agora. Mas isso é característica dos profetas, né? Tem que ter essa imagem assim de um homem lá tradicional, não? Ou é mesmo seu style lá de casa? Não, é mesmo só questão de style, quer dizer, questão de ser, né? Sim. Não propriamente Faz como parte. uma doutrina, não. Maravilha, bem-vindo, bem-vindo. Sintam-se à vontade. Esse é o vosso encontro com Yahweh, nossa casa já muito conhecida. Eu vou começar com o empresário Serafim Chio. Essa coisa da ajuda, todo cristão devia ajudar por defeito. Devíamos ajudar os outros. Mas é muito difícil os empresários, os nossos irmãos empresários, que são nossos irmãos da igreja, ajudar. É muito difícil. Isso depende de cada um, porque a Bíblia diz que lança o teu pão em cima das águas, depois de muitos anos o acharás. Então, nesse critério, Deus não pode abençoar alguém que não dá. É bíblico e temos que compreender isso. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 36, diz que a bênção é dada para quem dá e não para quem recebe. Então, se nós, o pouco que temos, partilharmos com os outros, já não torna pouco, torna muito, porque é uma bênção abençoada. E disse que quem dá recebe a bênção. E a bênção não veio para receber, mas sim por dar naqueles que precisam de ajuda. É nesse critério que a Bíblia nos ensina. E não só. Se hoje estamos falando sobre o tema de filantropia, não é que significa amor, Sim. não é a paz, a misericórdia, que é uma palavra oriunda no ano 331, 332, pelo Flávio Cláudio, o imperador romano, que pronunciou pela primeira vez a palavra filantropia, né? Que ele esclareceu ao mundo que cada um deveria fazer uma parte no seio da sua comunidade. Então, nós não estamos fora disso. Somos pobres, mas do pouco que temos tido, temos ajudado os outros, porque nós temos 220 crianças. Pobres que ajudam outros pobres. Pobre A ideia é essa. ajudar os outros. É um pobre, mas dentro também de outros pobres. O que quer dizer é que o pouco que temos, repartilhamos com os outros. É um pobre no meio de outros pobres. Nós não temos, mas o pouco que temos, imagina, são 220 crianças. Que não está na nossa tutela. É muita gente. Muita gente. E ainda temos 4 jovens que estão fora do país. Estão na tutela do Molongue. Sobre vocês também sobre a nossa tutela. Nós é que somos patrocinadores deste. Realmente é um desafio muito grande. Eu vou... Pastor, essa coisa da ajuda é um bem natural. Não é por defeito todos têm a capacidade de ajudar. Mas o pastor acha que as igrejas como instituição deveriam criar estruturas que permitissem o acesso natural da ajuda aos membros. Por exemplo, órgãos sociais, eu não tenho jantar, posso ir na igreja, bater a porta e encontro lá os escritórios estão abertos e eu vou buscar jantar. Eu estou doente, preciso buscar medicamentos, quero alguma coisa, eu vou lá na igreja, peço ajuda. Essas estruturas, primeiro quero perguntar, existem nas igrejas? E se não existem, por que razão não existem? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer Muito obrigado. a oportunidade aqui e trazer um abraço do Brasil, das igrejas brasileiras. Muito obrigado. Tá? E, de fato, eu gosto muito da carta de Tiago, que Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí nós precisamos voltar um pouquinho ao ensinamento que, para mim, assim, fecha tudo, é chave. Mateus 22, 39, Jesus diz, e o segundo, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso me colocar no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado. E aí a gente precisa entender que a igreja, ao longo da sua história, ela chegou num momento em que ela tem perdido parte da sua essência. Sim. Porque ela deveria realmente colocar Mateus 22, 39, amar o próximo em primeiro lugar. E aí se preocupar com todas essas questões. Tá? Nós precisamos entender que antes de ter um mega templo, nós temos que cuidar das pessoas que são templo do Espírito Santo. Isso é interessante, pastor. Eu preciso entender que eu estar preocupado só com
o meu, sabe, o meu bem-estar, isso pode me trazer separação. E às vezes nós cometemos esse erro. Eu falo isso sempre lá no Brasil. Eu dou aula de missiologia e eu falo isso. Eu falo assim, olha, nós precisamos entender que às vezes eu tenho 2, 3 pares de sapato. Para que eu quero mais? Eu tenho pessoas que estão descalças, não só na igreja, mas lá fora. Eu tenho 3, 4, 5 ternos. E por que eu vou comprar mais? Se eu posso pegar o dinheiro de um terno, eu vou matar a fome de muita gente. Então nós precisamos voltar à essência. A igreja precisa voltar à essência. Lá em Mateus 14, na primeira multiplicação dos pães, os apóstolos falam com Jesus assim, Senhor, é chegada a tarde. Então vamos dispersar a multidão para que eles comprem comida. E aí Jesus fala, dispersar? Não. Deem voz de comer, dá-lhes voz de comer, façam alguma coisa vocês. Ok. Muito curioso. Empresário, é um desafio num país em crise como o nosso, moderno, empreender, né? E principalmente porque as oportunidades não são abertas a todos. Esse negócio, essa capacidade de poder se desafiar a ajudar outros, não só dando dinheiro, dando comida, mas talvez dando treinamento, conhecimento ou dando oportunidade para alguém trabalhar. Isso é difícil dentro da igreja como empresária, como membro, né? Acha que é difícil? Obrigada. Quando nós fizemos com amor, assim como o pastor disse e aqui o colega disse, quando nós fizemos com amor, é sempre bom, porque aprendemos desde mais nova, eu aprendi desde mais pequena, eu passei por muitas necessidades na vida. Já dormi fome por muitos dias e a minha mãe nunca em minuto nenhum, ela disse que nós podíamos fazer algo diferente, como se fosse roubar ou matar para conseguir comer. Ela dizia sempre, a fé move montanha e você vai se mover nisso. E ela ria todos os dias, mesmo quando não tivesse. Mesmo com fome. Mesmo com fome. E isso fez com que eu crescesse com este amor que tínhamos. A minha mãe foi professora e quando recebesse o salário, ela dividia com as vizinhas que tinham dificuldades. E eu cresci tendo isso, vendo isso com a minha mãe. Então, quando comecei a conseguir fazer alguma coisa diferente, que é a área da decoração que eu faço, eu comecei a ter a necessidade de ajudar os outros, as outras pessoas. Como me inclino muito com mulheres, porque existem mulheres que vivem nesse país e infelizmente não sabem fazer nada. Ela acha que nasceu inválida, mas a Bíblia nos diz que quando nós temos fé, quando nós acreditamos em nós podemos alcançar com qualquer coisinha que nós pegamos. Então eu tenho um espaço onde ensino as mulheres a lutar com a vida, onde eu ensino as mulheres como ser uma boa esposa e faço cursos grátis. Elas aprendem como tratar da casa, como tratar como conseguir, como lutar. Assim como eu lutei. Olha, de momento eu faço na minha casa, parece mentira. Sim, mas aonde? Por exemplo, no Quilamba. Se alguém quiser, se tiver assistido o programa e quiser ter um treinamento nós temos uma página no Facebook, que depois vou deixar. Não, dá já agora, minha irmã. Depois mais. Mulheres Poderosas com Lares Restaurados. Mulheres Poderosas com Lares Restaurados. E lá eu ensino muitas mulheres como lutar, como começar de um negócio pequeno. Eu comecei com um pano de decoração e hoje tenho praticamente uma empresa bem feita, bem constituída. Maravilha. Mas foi tudo devagarinho, sem precisar destruir ninguém, sem precisar subir por cima de ninguém. Ajudar o próximo, isso veio já da maternidade que tenho, porque a Bíblia nos ensina como amar o próximo. Se eu tiver 10 pães, como assim disse o pastor, por que eu vou ter 10 sapatos se eu podia ter 5 e doar aos outros? Então é isso que eu faço, ajudar o próximo. Pensar no meu irmão, aquele que bater à minha porta, não preciso só dar dinheiro. Se eu ensinar uma formação, essa pessoa vai para frente. Às vezes nós pensamos que é necessário só tirar dinheiro para mostrar às pessoas que eu ajudei alguém. Não, uma formação também pode ajudar alguém. E é isso que eu normalmente faço com mulheres, a
No princípio, com mulheres casadas, né? Porque são essas as mais sofridas. As mais sofridas? As Sim, casadas? Sim, as casadas, porque existem mulheres que não se formaram, infelizmente, por causa da guerra e outras coisas. Elas não conseguem sair, ainda tem um tabu ali que ela não pode fazer nada. Então, eu ensino como elas tratar, fazer a decoração. A minha pergunta insiste no pastor. Sim, sim. O pastor Helder deu metade da resposta, mas eu insisto. Os telespectadores fazem questão que essa resposta volte à tona. As igrejas, enquanto estruturas, não deviam ter condições para que os seus fiéis mais necessitados possam ter acesso. E assim, se evitaríamos que nós tivéssemos irmãos nossos a passar fome, no momento em que eu sou irmão da igreja, só por eu ser irmão da igreja, o meu problema da fome já estaria resolvido, porque a igreja tem estrutura para, pelo menos, me dar uma sopa, um pão, um chá. Não devia haver isso a nível das igrejas? Eu vou pegar também aquilo que o pastor disse, que a igreja está a perder a essência. Isto vê-se porque nos últimos dias houve-se mais debate sobre assuntos doutrinários. Mas esquece-se aquilo que Jesus disse, que um novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ultimamente, está-se a perder esse lado de olhar o outro como a ti mesmo, sentir o problema do outro como se fosse o seu. Nós, lá em Cacoaco, propriamente onde está o nosso ministério, nós temos lá também uma associação que é os deficientes eficientes, que são portadores, pessoas portadores de deficiência. Então, nós estamos lá a trabalhar também com eles, a fazer trabalhos sociais. E se nós olharmos muito bem, pegarmos o Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 2, no versículo 42, nós encontramos ali que as Escrituras dizem que os que creram estavam na doutrina dos apóstolos e estavam juntos no partir do pão e na comunhão. Então, esta aqui é a característica da Igreja de Cristo. A característica da Igreja de Cristo é o amor fraternal. E também dizer que é muito importante que o pastor não entenda pastorear somente no momento da pregação. O pastor tem que entender que pastorear também é ajudar aquele que mais precisa. Sim, mas eu quero ações práticas. Prática no dia a dia. Existem igrejas, por exemplo, a Igreja Católica tem os centros. Tem centros. Eu conheço, não quero citar nenhum para não cometer aqui nenhum equívoco, mas existem centros que ajudam meninos de rua, existem. Isso não, a minha pergunta é essa. Tudo bem, o amor esfriou, ok, mas é uma responsabilidade da igreja? Não acham que devia haver? Porque depois o que é que fica? A igreja tem finanças normais, né? E depois essas finanças acabam não cumprindo o seu, não diria cumprir o seu devido papel para também não errar, mas essas ajudas não funcionam. O que é que sobra? Olha, irmãos empresários, vamos contribuir um valor, fica sempre sobrando para os empresários e a responsabilidade nata da igreja não se faz sentir. Esse não é um problema que precisa ter resposta. Eu vou passar, pastor, depois para o irmão Serafim e vou para o intervalo bem rápido. Então, eu vou falar, então, assim, dar um exemplo da igreja a qual eu congrego, a ADNV, Assembleia de Deus Nova Vida no Brasil. Ok. Então, lá nós desenvolvemos várias ações, porque nós entendemos exatamente isso. A igreja precisa ser um referencial na sua comunidade. A igreja tem que ser um local de socorro, um porto seguro. Então, dentre as várias ações que nós desenvolvemos, nós temos um centro de tratamento para dependentes químicos, moradores de rua. Então, nós recolhemos essas pessoas e elas passam 9 meses ali sendo tratadas. Gratuitamente? Gratuitamente. Psicólogo, assistente social, capelão na área de dependência química. E hoje nós temos empresários, missionários, pastores que saíram desse centro de tratamento. Nós desenvolvemos agora mesmo a nossa província, no estado do Espírito Santo, nós tivemos um verão muito chuvoso, então cidades foram destruídas com a chuva. E nós estamos aqui, mas tem um grupo reconstruindo casas lá de pessoas que eles nem conhecem. Ok. E eu acho que esse é o papel da igreja realmente. E
Irmão Serafim, quando a igreja não faz o seu papel, depois sobra para os empresários. Toda hora contribuição, atrás de contribuição, a pessoa já não dorme. Não é? Obrigado pela essa oportunidade realmente de estarmos aqui. E eu queria dizer que até não seria só a igreja. Não, né? Com muito respeito. Não, né? Não seria a igreja só a se envolver para esse trabalho. Nós encontramos que o cristiano tem um lar de idosos que ele sustenta. Mas não é uma igreja. Nós encontramos o Messi sustenta a maioria parte de uma das províncias do seu país. O Mata, o jogador do Manchester United, tem um centro de acolhimento de jovens com maiores necessidades. Aqui em Angola, não é o nosso jogador estamos tem alguma tratando coisa ainda, também? buscando as pessoas de experiência para trazer ao nosso país. Ok. O Valência, o jogador do Manchester, ele construiu um orfanato grande onde contém mais de 300 jovens. Por que o nosso país não faz esse trabalho? Porque o que nos custa não é ter muita coisa, nós temos que compreender. Quem quiser fazer um bem não precisa ter multidões, ter milhões, não. A coisa boa não precisa milhões, não. Não é? Por isso que o pastor estava a referir que quando Jesus se encontrou com a multidão, ele perguntou quem é que tivesse um pão e o peixe, multiplicaram. Senão aquele homem que tinha só um pão, não é? Um peixe, deveria dizer, não, eu só tenho um peixe aqui. Não era necessário entregar aos outros. Mas no nome do Senhor, ele recebeu o pão, recebeu o peixe, multiplicaram e mais de 6 mil comeram, imagine. É esse espírito que nossos jogadores também, nossos empresários angolanos, precisamos. A semana passada tive no programa Canadós, nós falamos que, imagine só, pelo menos eu estava falando do nosso município do Kazenga, se todos os empresários, diríamos, empreendedoristas, não é, que têm colégio no Kazenga, cada colégio recebesse pelo menos 10 crianças. Não estamos a falar pelo menos 50 ou 30. 10, Cada escola recebesse 10 crianças. E nós somos mais de 300 escolas no meio do Kazenga. Se cada um recebesse 10. Quantas crianças que deveríamos retirar na rua do Kazenga e hoje estaria no ABC? Vamos ao intervalo, voltamos já. Daqui a Com pouco. muito respeito. Maravilha. Obrigado. Com muito respeito. Gostei dessa. Vamos. Com muito respeito.
Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV. Nós estamos a falar hoje da filantropia e os meus convidados é o irmão empresário Serafim Chio, a empresária Joia. Ruth Adolfo. Ruth. Eu me enganei o nome, esse nome é muito conhecido. O pastor Helder e o profeta estão aqui para nos ajudar a compreender esse tema. E no primeiro bloco ficamos falando sobre essa questão da filantropia. Mas me surge então uma questão para esse momento. As pessoas são ajudadas, muitas delas, quando sabem que este irmão é empresário, todos os problemas da casa também, me parece que agora são transferidos. Você está a sair do culto, um bilhete. É mesmo assim? Faz parte? Ou me ajudam ainda? Eu até fiquei sem pergunta. Irmão Serafim, depois vamos à empresa. Ok, obrigado. Realmente, nem sempre acontece desta maneira, mas há momentos que isso acontece. Saber gerir o tempo. Em poucas palavras, nós temos que saber gerir o tempo. E eu busco a filosofia de Augusto Cury. Augusto Cury é um homem que tornou pobre para ajudar outros pobres. Foi um homem acadêmico, o mundo todo sabemos, já lemos os livros de Augusto Cury. É uma pessoa que, do seu bem que tinha, preferiu investir na humanidade para que eles tornassem acadêmicos e ele morresse pobre. E eu busco a filosofia deste homem. É Augusto Cury. Augusto Cury foi uma pessoa que preferiu ser pobre, mas educar as pessoas na sociedade. Hoje, quando o resultado que nós temos a nível do mundo, os livros de Augusto Cury. Jeremias Martin Luther King foi um homem que foi encontrado na rua. Não tinha família. No belo dia estava tocando uma viola e um dos padres ele encontrou. O que é que passa? Por quê? Ele disse que não tenho pai, não tenho mãe. E ele lhe levou e conhecemos a história de Jeremias Martin Luther King, que a história hoje temos, graças a este homem que ele apoiou. Então, se a sociedade tivesse esse espírito de saber que do pouco que temos podemos ajudar os outros, nós podemos fazer. Nós até falamos que por que o governo, pelo menos no nosso colégio Molawingue, não nos traga professores? Não precisamos, nos dê professores. Nessas 220 crianças que nós temos de órfã de pai e mãe, imagina se nós lhe largarmos quantos delinquentes que teria o município do Kazenga, a província de Luanda e este país. Estamos a manter esses jovens para que não tornem delinquentes. Essa preocupação que nós temos. E agradeceria que TV Palanca passe essa informação no Ministério do Interior, da Educação, da Saúde, na presidência, em nome do presidente, que visite o Molawingue. Eles estão a ouvir. Visite o Molawingue. Nós estamos com um trabalho de uma nação. Mas é um desafio muito grande. Não é 200 crianças não é... Não é o trabalho de uma pessoa. Já deixou de ser o trabalho de uma pessoa, mas passa para um trabalho de uma nação. Com todo o respeito, nós precisamos desse apoio. Se não nos dê aquilo que é necessário, mas nos dê professores que mantenham a esses alunos dentro da sala de aulas. Mas a minha pergunta é, não era importante, ao invés de dar só eu me refiro nessa questão da filantropia, também não é importante, para além de você fazer essa ajuda material, criar condições para que essas pessoas possam se sustentar independentes? E não falo aqui especificamente do caso desses alunos, porque pelos vistos são menores de idade, são jovens adolescentes que estão tendo acesso desde a primeira... Não, alguns são adultos já, alguns de são 30, adultos. 28 anos, 40, dependendo do nível acadêmico dessa pessoa, nós estamos a receber. Então não tem idade. Sim, mas nós recebemos da iniciação até a 12ª classe. Mas com exceção a este caso, não era importante que essa questão da filantropia para com o outro, né? Filantropia sempre para com o outro, devia ser algo que seria obrigatório para qualquer ser normal. Basta que eu seja um ser vivente, e principalmente um cristão, eu ser filantropo. Não era interessante isso, pastor, o profeta? Sim, quanto a esta questão, aqui estamos já em São Lucas, no capítulo 10, só no versículo 25, onde Jesus retrata a parábola do bom samaritano. Na verdade, na minha opinião, isso também é uma questão de vocação. Porque a filantropia é ajudar alguém sem esperar nada em troca. Isso é filantropia. E nós precisamos perceber que
Quando nós ajudamos alguém que nós já conhecemos, isso não é filantropia. Todo ser humano, por natureza, deve ajudar o seu próximo. Mas quando nós ajudamos as pessoas que nós não conhecemos, isso já estamos diante da filantropia. Porque a igreja, ela tem aquilo que nós chamamos a fraternidade. A fraternidade é o partir do pão, a convivência entre irmãos. Já a filantropia é o caso aqui do nosso irmão, que está aqui presente, que pessoas que ele não conhece, ele decide, dentro daquilo que ele tem no seu coração, ajudar essas pessoas necessitadas. Aqui estamos diante de um ato filantrópico. Já a igreja em si precisa perceber que a evangelização, ela acompanha a civilização. Vamos ver que em Apocalipse, no capítulo 3, verso 1, diz que bem-aventurado é aquele que lê. Agora, se a pessoa que nós temos não sabe ler, e a Escritura diz bem-aventurado é aquele que lê, logo é necessário que a igreja construa a escola para que os membros possam ser também instruídos. E quando nós queremos ajudar, na verdade ajudar não é dar. Ajudar é procurar os mecanismos para que a pessoa depois sozinho consiga avançar. Sim, isso é interessante. Pastor Helder, fica uma pergunta, essa pergunta é curiosa. Esse intercâmbio que se faz entre os países é interessante, muito bom, mas surge aqui uma questão. Há a possibilidade de também haverem... vocês dentro dessa vossa filantropia, por que essa pergunta? Nos anos 90, na altura eu era mais criança, eu via que haviam missionários estrangeiros que vinham para o nosso país. Eles vinham nas nossas províncias, ensinavam e levavam as crianças, adotavam. E muitos hoje são profissionais, são acadêmicos, são resultado desse intercâmbio. Hoje o conceito é outro. O conceito é completamente outro. Mas há ainda essa possibilidade de também, dentro do vosso projeto, haver angolanos que vão também lá no Brasil passar a experiência, trocar essas experiências. Por que essa pergunta? Porque isso abre uma porta. E essa porta carrega consigo vários elementos, também como uma ajuda. Conhecemos de jovens que foram fazer curso de pastor em várias universidades, que saíram mesmo por causa dessa questão de intercâmbio e filantropia. Há essa possibilidade dentro do vosso projeto? Sim, sim. Até porque nós entendemos que nós não podemos abraçar o mundo. Então, nós precisamos descobrir novos talentos e dar novas oportunidades. E o papel que nós pensamos em desenvolver aqui é exatamente esse. Não é vir para cá e querer fazer tudo, nós não temos como. Mas nós precisamos também abrir oportunidades para quem está aqui. Ok. É essa troca de experiências que vai fortalecer o nosso trabalho aqui, vai fortalecer a ONG construindo sonhos, porque algumas pessoas não entendem o que leva 30 pessoas, 32, saírem lá do Brasil, vir para cá, para um lugar onde eles não conhecem ninguém, mas porque ouviram falar de uma ONG que precisava de ajuda e veio para cá, lá no Calemba 2, né? E aí a gente chega aqui e encontra um povo, e eu quero parabenizar o povo de Angola, um povo festeiro, um povo alegre, um povo gostoso de lidar, aquela coisa. E a gente tem muito disso lá no Brasil, porque nós trazemos o sangue angolano também, né? O brasileiro, ele... E aí a ideia é exatamente essa, é chegar aqui e não é fechar em 4 paredes e pronto, não. Mas é abrir oportunidades, porque nós entendemos que você pode... você fez a pergunta da questão da pessoa que chega pedindo. Num primeiro momento é muito bom, você está dando ali, mas e aí, você vai criar uma dependência? Não, então dá a vara, ensina ela a pescar o próximo peixe. Ok. E a ideia é exatamente essa. A empresária tem estado no Quilamba a fazer esse trabalho de treinamento, já produziu resultados práticos. Aqui o resultado prático não estou em nenhum momento a questionar
nem o que transmitem, nem o projeto, não estou a questionar, mas me refiro assim, a pessoas que aderiram os cursos e depois do curso conseguiu um emprego, ou então está pelo menos a ter acesso, ou por via do treinamento já consegue empreender sozinho, vender alguma coisa, fazer alguma coisa. Há esses testemunhos? Obrigada. Na verdade, nós agora já temos um espaço, vamos construir, porque, na verdade, eu quero ter uma escola onde eu posso dar formação grátis. Como disse o meu colega, o nosso país, infelizmente, uns têm essa vontade de fazer e outros não têm. Algumas mulheres, eu trabalho mais com mulheres casadas. Eu disse a ti, por que é mulheres casadas que eu trabalho? Se notar, muitos casamentos estão a ser destruídos por falta de conhecimento, por falta de conselho, porque o marido trabalha e ela não trabalha, e ali começam as confusões. Muitas mulheres, graças a Deus, tenho testemunho de muitas mulheres que tinham problemas, que não sabiam fazer nada. Eu só não peço para ela só fazer decoração. Ela pode fazer um make-up, ela pode fazer uma pastelaria. E eu, nestas aulas, eu chamo outras pessoas, eu pago, e essas pessoas dão essas formações. Em tempos tivemos pastelaria, já tivemos make-up. Essas mulheres vão aprendendo tudo isso. Com essas formações, aquela que tiver vontade de começar a fazer, eu obrigo mesmo, olha, vai, pratica em casa. E já temos 2 que já estão a dar-se bem. E também para dizer que não só isso que eu faço, eu também faço sopas para hospitais. A partir dessas mulheres, eu juntei também os homens, os seus maridos, e fizemos o grupo dos casais, que à noite nós saímos na cidade de Luanda distribuindo sopa, também grátis. Maravilha. Então eu quero já fazer aqui um desafio. Tem um rapaz no 1º de maio, que uma vez me abordou, eu estava a comprar hambúrguer, uma vez me abordou e ele disse que estava com medo de voltar para a casa dos pais porque tinha medo que o pai ia lhe bater. Eu vou procurar esse rapaz, eu sei como localizá-lo. Depois, nós já temos contactos do irmão Serafim. Vamos desafiar, vamos tirar esse menino da rua e, se possível, vamos dar uma escola. Vamos ficar aqui com esse compromisso. Nós temos que fazer isso e, quando isso acontecer, se Deus quiser, vamos trazê-lo aqui no Encontro com Yahweh e vamos mostrá-lo, porque o fazer o bem, entendo que não é uma atribuição do cristão, tem que ser do ser humano. Pois, e também queria dizer o seguinte, para além das sopas que eu dou, eu também ajudo os malucos. São as pessoas mais esquecidas na sociedade. Porque se nós vermos todos os malucos que estão na rua, uns são porque teve doentes mentais, outros estão ali porque não têm alimento, outros porque a mulher foi embora. Eu também trabalho com essas pessoas, eu não tenho medo, porque a Bíblia nos diz que quando nós vamos por amor, eles não me fazem nada. Eu pego nessas mulheres todos os finais do mês e nós vamos e demos comida, sopa, roupa. Estamos a fazer agora a organização da roupa, já vem o frio ali. Essas mulheres já estão a me ajudar a trazer as roupas que elas já não usam, mas em boas condições. Estamos a fazer como se fosse um fardo para, no final do mês de abril, nós irmos para a rua. Essa questão também eu vou perguntar ao profeta, vou passar no irmão Chio. Essa é já a última. Há pessoas que oferecem roupas, doam, mas doam aquilo que não precisam. Sim. Ok, eu já não preciso desse casaco, então eu ofereço. Como eu preciso, não ofereço. Isso é filantropia? Doutor Chacala, desculpa, antes que o pastor responda. Era só observar que este menino que o doutor Chacala encontrou na rua, se for possível, pode trazê-lo à nossa tutela. Maravilha. Se ele não está a estudar. Sim, vamos fazer isso. O que nos preocupa não é dinheiro, porque se Monoim optasse pelo dinheiro, nós não teríamos o que nós temos. Isso mesmo. O que nos preocupa é formar o homem. Maravilha, maravilha. A nação vale quando é formada. Eu gostei. Eu perguntei isso, mas vamos já mesmo fazer a rodada para terminar. Começo com o pastor Helder e assim mesmo já, porque o meu realizador ele não para de me avisar que estamos sem tempo. Nós só temos 1 hora, o programa é mesmo assim, por isso é que cuia. Só temos 1 hora. Com o pastor para terminar essa rodada de fim, mas fica aqui o compromisso, nós vamos bater as portas para pedir ajuda, para nos desafiar a fazer coisas interessantes. Pastor Helder, as últimas palavras. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, participar desse programa. E quero convidar também vocês, o povo angolano, a conhecer ali a ONG Construindo Sonhos, do Calemba 2. A missionária Denise e o pastor Domingos estão à frente ali. Eu estou muito feliz de estar aqui
muito feliz de conhecer esse povo. Ok. Eu não conhecia ainda nenhuma nação na África de língua portuguesa, Ok. conheço outras. E para mim é uma grande felicidade estar aqui, todo o nosso grupo. Nós vamos voltar para o Brasil levando um grande Levam as abraço nossas de saudações. vocês. Muito obrigado. Eu Empresário. também quero agradecer, já que é o mês da mulher, quero incentivar para ti que és mulher, não desista dos teus sonhos, não importa o que você vai fazer, o importante é você não roubar, mas aquilo tudo que está no desejo do teu coração, você pode realizar para sustentar os teus filhos e a tua família. Amém. Março Mulher, força, foco e fé. Força. Sim, empresário, com muito respeito. Nós é que agradecemos, obrigado mesmo por Molawingue fazer parte nesta convívio. Nós ficamos felizes. E, acima de tudo, desejamos que as crianças que durante essa trajetória ainda estão fora do sistema do ABC, o tempo vai processar. Sim. Que Deus abençoe essas crianças, desejamos que bem haja e, acima de tudo, que Molawingue está aqui para fazer esse apoio. Maravilha. O que nos preocupa é formar o homem. Essa é a preocupação que o Molawingue tem. Porque se formarmos o homem hoje, eu tenho a certeza que essa Angola, há 10 anos daqui para frente, há 5 anos, essa não será a mesma Angola que temos hoje. Sim. Amém. Amém. A nação precisa dos acadêmicos. Amém. E é a preocupação de qualquer um deles. Profeta, muito obrigado. Eu vou dizer que primeiro quero agradecer a todos os empresários do nosso ministério. Nós temos mais de 15 estudantes que são bolseiros e eu agradeço pelos esforços que têm feito e aos pastores que estão nos acompanhando, sejam filantrópicos, ajudem os outros. Vamos seguir o exemplo de Bill Gates. Bill Gates é um dos maiores filantrópicos do mundo, ou o maior filantrópico, e ele disse que ele faz isso seguindo o modelo dos cristãos. Vamos olhar pela Maravilha. história dos valdenses. Então, que Deus abençoe e que sejamos todos filantrópicos. Maravilha. Eu vou para a semana, temos encontro marcado. Muito obrigado por terem vindo, muito gosto. Fiquem na paz, os empresários. Nos ajudem, nos ajudem. O nosso programa também precisa de ajuda. Sejam nossos parceiros e assim vamos ajudar essa nação a ser um lugar melhor para se viver. Tchau, tchau, tchau. Para a semana temos encontro marcado. Eu fui. O Man Reinas vai terminar esse programa com música. Bom som, irmão. Tchau, tchau, tchau. Señores, papá, señores, oh señores, ven mi socorrer. Señores, papá, señores, papá, señores y señores, ven mi socorrer. Na minha família, a doença nunca acaba, papá. Na minha família, sofrimento nunca acaba, papá. Senhores, oh senhores, vem me socorrer. E papá, na minha família, sofrimento nunca acaba, papá. Na minha família, a pobreza nunca acaba, papá. Senhores, oh senhores, vem me socorrer. Vem me socorrer, papá. Senhores, papá, papá. Senhores, oh, senhores, papá. Senhores, vem me socorrer. Vem me socorrer, meu papá. Senhores, meu papá. Senhores, olha só a minha vida, meu papá. Senhores, vem me socorrer. Na minha família, a miséria nunca acaba, papá. Na minha família, desemprego nunca acaba, papá. Senhores e senhores.